partir de agora de janeiro, a fibromialgia passa a ser considerada uma deficiência. A lei número 15.176 de 2025, ela padroniza e reconhece nacionalmente os direitos e benefícios para brasileiros com a doença após a avaliação médica, né? Também garante direitos sociais e políticas públicas, acesso a cotas, benefícios e atendimento no SUS. Eu vou mostrar aqui pra gente que nós preparamos alguns dados importantes, né? Falando da vigência, começa então entra em vigor agora, em janeiro, e garante direitos sociais e políticas públicas, acesso a cotas, benefícios e todo o atendimento no SUS. Esse é o assunto da nossa entrevista com o neurocirurgião Marcelo Valadares, ele que é pesquisador da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, né? Eu já quero te desejar uma ótima tarde, viu, doutor? Obrigada pela participação aqui no Central de Notícias. Doutor, o que muda na prática, né, com a lei que passa a valer agora em janeiro de 2026, esse mês, para quem tem fibromialgia? Boa tarde, Larissa, e um feliz ano novo a todos nós, né, seus telespectadores. Essa lei que entra em vigor agora é uma ótima notícia. Fibromialgia, ela é uma doença crônica, ela é uma doença que até hoje ela é pouco diagnosticada e ela é uma doença que muitas vezes impacta gravemente a vida das pessoas. Com esse reconhecimento formal, pacientes que precisam, né, e nós vamos tentar destrinchar isso um pouco, não é todo mundo que tem o diagnóstico de fibromialgia que equivale a uma pessoa com incapacidade, mas aqueles pacientes que realmente precisam, eles vão ter acesso aos seus direitos, né, porque muitas vezes eles são muito prejudicados na sua condição de trabalhar, na sua relação social, na sua condição de se locomover por conta da doença, e isso é uma formalização que garante a eles os direitos. Permite ainda que o serviço público de saúde, até mesmo eventualmente serviços privados, se organizem para fornecer um atendimento estruturado que esses pacientes precisam. Sim, doutor. Agora, essa lei exige uma avaliação, né? Biopsicossocial, tem um nome, né, meio complicado, avaliação biopsicossocial. O que significa isso, doutor? E como é que vai funcionar para o paciente, né? O paciente passa a ter mais acesso a tratamento? Sim, o biopsicossocial é uma avaliação que busca analisar a esfera biológica, a saúde, a doença em si, a sua condição psicológica daquele paciente e como isso afeta a vida dele, né? Então, o nome quer dizer isso. Mas o que quer dizer uma avaliação biopsicossocial? É medir, quantificar e tentar identificar se para aquele paciente com fibromialgia, qual é o impacto que essa doença tem, né? Ele tem uma dor maior que, essencialmente, embora tenha outros critérios, a fibromialgia é uma percepção aumentada da dor, é uma dor maior, mas que controla bem com poucos medicamentos e a pessoa consegue viver normalmente ou não. Ele é um paciente que depende de uso de múltiplos medicamentos, que precisa dedicar boa parte do seu tempo à terapia de reabilitação, que isso afeta o humor dele, tanto com ansiedade ou depressão que podem ocorrer frequentemente na fibromialgia, afeta o sono, afeta a motivação dele, que é algo extremamente frequente, como que isso afeta no trabalho, né? Essa pessoa consegue ou não trabalhar, porque nós temos casos de pacientes com fibromialgia que não conseguem trabalhar pela falta de motivação, energia, força, né? Pela condição psicológica. Então, a avaliação biopsicossocial, ela vem para quantificar e diferenciar aquele paciente que tem um quadro mais, vamos dizer assim, leve, daquele paciente que tem um quadro mais grave. Sim, doutor. Agora, quando a gente fala, né, de fibromialgia, a gente pensa, né, que são as pessoas mais idosas, mais velhas, que acabam tendo, né? Tem muita gente que dá uma generalizada, mas essa doença, né, ela também atinge crianças, adolescentes, de ambos os sexos, né? E também gostaria que o senhor explicasse de forma bem prática mesmo, para quem está aqui com a gente no Central de Notícias, exatamente o que é essa doença. Existe um grande desconhecimento sobre fibromialgia. Todo mundo já ouviu falar, né? Mas realmente entender o que é a doença, isso não é frequente ainda, e nós estamos aqui para orientar
e divulgar isso, né? Fibromialgia, ela é uma alteração no funcionamento do sistema nervoso da pessoa. Então, o primeiro ponto é, embora o paciente sinta dores em todo o corpo, não existem alterações nos músculos, nos braços, nas pernas, nas costas dessa pessoa. O que existe é o processamento do sistema nervoso, do cérebro, da medula, em que essa pessoa sente estímulos de dor, e às vezes estímulos que não causam dor em quem não tem fibromialgia, como uma dor intensa ou muito intensa. Até mesmo no ponto de que um leve toque pode ser muito doloroso para essa pessoa. Então, isso é a característica básica, né? Que é a percepção dolorosa, o processamento doloroso muito alterado, muito aumentado, onde uma sensação que não causa dor pode ser extremamente dolorosa para essa pessoa. A fibromialgia, ela também frequentemente vai causar alterações do sono, alterações do humor, né? É muito mais comum que esses pacientes possam ter quadros depressivos, quadros ansiosos, a perda de energia ou de motivação da iniciar o seu dia é muito difícil para esses pacientes. Então, é um conjunto de coisas, não é somente a percepção de dor. E todo mundo pode ter fibromialgia. Crianças podem ter fibromialgia. Não é comum. Não é comum. Não é comum também que comece numa idade muito avançada. Nós até hoje ainda não compreendemos completamente o que causa a fibromialgia, né? O que dá início à fibromialgia, a ponto até de prever quem pode ter ou não e como prevenir isso. A doença, ela é um pouco mais comum em mulheres que homens, isso nós sabemos, mas muitos homens têm fibromialgia, às vezes o quadro no sexo masculino, frequentemente ele é até um pouco mais acentuado, tá? Então pode atingir todos os sexos, todas as faixas etárias. Em geral, na maior parte das vezes, a doença se inicia ali na segunda ou terceira década de vida dos pacientes. Sim, doutor. Agora, ter uma lei, né, que reconhece a fibromialgia como uma deficiência e garante direitos, benefícios, né, todo o tratamento aí pelo Sistema Único de Saúde, né? Qual que é a importância disso para a população? Estima-se que pelo menos 3% da população sofra aí com fibromialgia, né? Larissa, para você ter ideia, a situação era tal que muitas pessoas tinham um preconceito com a fibromialgia até hoje. Alguns diziam que isso não era doença. De onde vinha isso? Você não tem um exame até hoje que ele vai dizer assim, essa pessoa é positiva para fibromialgia. Se você olhar o corpo daquela pessoa, for examinar, você não vai ver alterações de pele, você não vai detectar alterações ao palpar aquela pessoa. Então, você não tem evidências claras. Isso é muito comum em doenças neurológicas, em doenças psicológicas, né? Você não tem algo palpável que identifica aquele paciente. Então, não era raro você ouvir falar que isso era uma bobagem ou que isso era sempre associado a um problema psicológico do paciente. Então, o meio médico já sabe que fibromialgia é uma doença e agora nós temos o poder público dizendo ao sistema público de saúde e a todos os instrumentos sociais como Previdência Social que esses pacientes podem ter uma doença muito grave a ponto de serem considerados incapazes de realizar algumas atividades. Então, os pacientes precisam disso, né? Se você tem uma doença e você não encontra amparo na estrutura do serviço público ou mesmo um amparo nas ferramentas de seguridade social, você muitas vezes pode ser prejudicado gravemente em toda a sua vida, né? Então, ter acesso a essa segurança é importante para os pacientes e mesmo ter acesso ao tratamento através do sistema público de saúde, pois fibromialgia tem tratamento, não tem cura, mas você tem medicamentos, você tem a terapia psicológica, você tem a reabilitação física. Então, todos esses recursos agora vão poder ser, de uma forma estrutural, direcionados para pacientes com diagnóstico de fibromialgia. E lembrando, a lei foi muito bem pensada, porque ela não disse que todos os pacientes precisam dessa estrutura de tratamento, mas ela permite quantificar e organizar isso para que os casos certos tenham acesso aos recursos necessários. Tá certo. Conversamos então com o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares, que é pesquisador da disciplina de neurocirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Doutor, muito obrigada aí por esclarecer as nossas dúvidas e também te desejo um ótimo 2026.
Muito obrigado, Larissa. Um ótimo dia a todos.